Nem todo mundo precisa de muitos laços para ser inteiro. Você sempre soube disso, mesmo quando não tinha palavras. Em algum nível silencioso, você percebeu cedo que a sua forma de existir não seguia o mesmo ritmo da maioria. Enquanto outros buscavam estar cercados, você sentia que algo se diluía quando havia excesso de vozes. Não era rejeição, não era desprezo, era outra coisa. Uma necessidade de espaço interno que poucas pessoas entendem. Desde cedo, houve essa sensação discreta de que o contato constante cansa mais do que fortalece. Não porque falte empatia, mas porque você sente demais, absorve demais. E quando isso acontece, o recolhimento não é fuga, é regulação. É como se o mundo externo, quando muito barulhento, começasse a invadir áreas profundas demais da sua psique. Você não se fecha por frieza. Você se preserva por sensibilidade. Com o tempo, você deve ter ouvido que isso era um problema. Que era preciso se abrir mais, criar mais laços, manter contato, como se a qualidade da sua vida pudesse ser medida pela quantidade de pessoas ao redor. Como se profundidade fosse substituível por volume. E talvez, por um tempo, você até tentou. Tentou caber, tentou acompanhar, tentou se convencer de que algo em você precisava ser consertado. Mas cada tentativa deixava um rastro de esgotamento difícil de explicar. Porque há um ponto que poucos percebem. Nem toda conexão alimenta. Algumas drenam, algumas exigem máscaras. Algumas pedem uma versão sua que não é real, apenas socialmente funcional. E toda vez que você sustenta isso por muito tempo, algo interno começa a se afastar. Um cansaço que não é físico. Um vazio estranho, mesmo estando acompanhado. É aí que surge a primeira camada dessa experiência. A percepção de que o excesso de laços pode afastar você de si mesmo. Há pessoas cuja vida psíquica é ampla, intensa, povoada de imagens internas, reflexões, símbolos, silêncios cheios de significado. Para elas, o mundo interior não é um lugar vazio que precisa ser preenchido com estímulo constante. É um território vivo. E quando esse território é constantemente invadido por demandas externas, algo se desorganiza. O isolamento, nesse caso, não é ausência de vínculo. É retorno ao centro. Aos poucos, você começa a perceber que sua inteireza não depende de estar cercado, mas de estar alinhado. Que poucas relações, quando verdadeiras, sustentam mais do que dezenas de contatos rasos. Essa percepção costuma chegar acompanhada de culpa. Uma culpa silenciosa, quase invisível. Como se você estivesse falhando em algo que todos parecem conseguir com facilidade. Mas essa culpa não nasce de dentro. Ela é aprendida. É o resultado de uma cultura que confunde sociabilidade com saúde psíquica. Aqui surge a segunda camada, mais profunda e mais desconfortável. A constatação de que a solidão escolhida é frequentemente mal interpretada, vista como arrogância, como frieza, como trauma não resolvido. Mas o que raramente se considera é que algumas pessoas não precisam de muitas pontes externas porque construíram uma base interna sólida. Elas não buscam o outro para se completar. Buscam para compartilhar quando faz sentido. Quando você entende isso, algo começa a se reorganizar. Você passa a perceber que não sente falta da maioria das pessoas que se afastaram. Não porque elas não tenham valor, mas porque não havia enraizamento real. Havia convivência, não conexão. Presença, não encontro. E essa distinção muda tudo. Porque o vazio que você sentia não era a ausência de gente. Era ausência de verdade. Com o tempo, você aprende a reconhecer o tipo de laço que vale a pena. Não é o mais frequente, nem o mais barulhento. É aquele que não exige performance, que respeita seu silêncio, que não interpreta sua ausência como rejeição, que entende que o vínculo não se mede por constância, mas por profundidade. Esses laços são raros, e justamente por isso suficientes. A terceira camada surge quando você percebe que sua necessidade de poucos laços está ligada a um processo de individuação mais avançado. Você não se define pelo grupo, não se dissolve na identidade coletiva. Há uma fronteira clara entre o que é seu e o que é do outro. E manter essa fronteira exige energia, exige consciência, exige às vezes distância.
Pessoas assim não se adaptam facilmente a relações que pedem fusão constante. Elas precisam de espaço para continuar sendo quem são. Isso não significa ausência de amor. Significa outra forma de amar. Uma forma menos dependente, menos ansiosa, menos baseada na validação contínua. Você não precisa ser lembrado o tempo todo de que existe. Você sente sua própria presença. E isso, para muitos, é difícil de compreender. Nos últimos estágios dessa experiência, algo ainda mais sutil acontece. Você começa a perceber que a sua inteireza incomoda. Porque quem se sente inteiro sozinho desafia uma narrativa coletiva poderosa, a de que precisamos uns dos outros o tempo todo para não desmoronar. Sua estabilidade silenciosa expõe carências alheias, não por intenção, mas por contraste. Isso pode gerar afastamentos, julgamentos, projeções. Aqui está a quarta camada, raramente dita em voz alta. Às vezes, você perde pessoas não porque se fechou, mas porque deixou de se fragmentar para caber. Você deixou de negociar sua essência em troca de pertencimento. E isso tem um custo social, mas também tem um ganho psíquico profundo. Você passa a viver com menos ruído interno, menos conflitos desnecessários, menos sensação de estar traindo a si mesmo. E então chegamos à última camada, a mais silenciosa e a mais poderosa. Aquela que só se revela quando você já não tenta mais se justificar. Você começa a perceber que ser inteiro não é ser completo no sentido social. É ser coerente internamente. É ter laços que não competem com sua alma. É conseguir estar só sem se sentir vazio e estar acompanhado sem se perder. Nesse ponto, algo se transforma. Aquilo que antes parecia um defeito, a necessidade de poucos vínculos, o cansaço social, o gosto pelo silêncio, começa a revelar sua verdadeira natureza. Não é retraimento, é discernimento. Não é isolamento, é seletividade psíquica. Não é medo do outro, é respeito por si. Carl Jung compreendia que nem toda psique é construída para a dispersão. Algumas são feitas para a profundidade. E profundidade não se sustenta em excesso. Ela pede espaço, tempo, silêncio e poucos laços que sejam reais, o suficiente para não romper quando você se recolhe. No fim, você entende algo essencial. Você não é incompleto por não precisar de muitos. Você é inteiro porque aprendeu a não se fragmentar para agradar. E essa inteireza silenciosa, ainda que incompreendida, é um dos sinais mais claros de maturidade psicológica.